Olá, gente. Estamos aqui com essas três mulheres maravilhosas, né? Com histórias reais, surpreendentes, inspiradoras, para a gente inaugurar o nosso primeiro podcast da Editora do Leste, né? E, bom, o intuito de vocês aqui vai ser muito claro durante o podcast, mas para vocês entenderem que a Carla era uma pessoa que tinha um pouco de receio, né, de estar aqui falando. A Roberta e a Aline já são mais tranquilas já. Mas a gente entende o passo, dar o primeiro passo, quebrar os nossos medos, os nossos receios, para a gente seguir e evoluir, né? Então, eu vou deixar aqui vocês se apresentarem brevemente e aí a gente rola para o nosso bate-papo. Pode começar. Então, hoje tudo primeiro eu, né? Primeiro eu, segundo eu. Eu sou a Carla Toso, a doutora Carla Toso, biomédica esteta, especialista em estética facial. Cuido da beleza das mulheres. Pode ir. Eu sou a Roberta Siqueira, sou administradora, contadora, social media e futura advogada também. Eu sou a Aline Moreira, sou formada em marketing, né, em gestão de recursos humanos, mas foco mais na assessoria estratégica dentro do digital. E também um pouquinho de social media, né, e atendimento e vendas e suporte para os clientes. Gente, só isso, né? Só. Gente, Tá lista. caramba. E percebeu que nenhum de vocês, no caso a Aline, não sei se ela ainda quer se apropriar disso, né? Porque cabe a cada um. Mas vocês são escritoras. A Carla já é uma escritora, a Roberta também. A Aline, não sei se vocês se consideram uma escritora. Eu espero que sim, porque você tá lá na listinha. Mas assim, vocês em nenhum momento ainda se apropriaram disso, de falar que são escritoras, que estão contando as suas histórias, que, né, pegaram... A maioria das mulheres tem esse medo, esse receio de contar a sua história. E aí eu vou começar com a Carla, porque além da gente ter uma história, né, que vocês já sabem, da gente ter gravado, né, feito a série dela, eu queria saber em que lugar você se colocava antes de pensar em escrever o seu livro. Ali naquele momento que você estava gravando as séries, os seus episódios, e no lançamento do livro, e depois você fez uma noite de autógrafos. Em que lugar você se colocava antes de escrever? Então, para mim, né, esse lugar de escritora, ele é muito novo. Foi como se tivesse colocado um espelho na minha frente. Então, eu estava atrás do espelho. Né? Aquela coisa de você fazer, mas não reconhecer, não ver, não enxergar. E o livro trouxe esse olhar, né, do eu posso, eu consegui, eu tô aqui, e foi muito gratificante, né, receber esse convite. Num primeiro momento eu pensei, falar o quê? Né? E aí é quando a gente sente que o espelho parou na frente da gente, e a gente vai olhar para ele e procurar entender essa história. Então, para mim, antes do livro, eu estava atrás do espelho. Eu estava sem conseguir enxergar. E o livro trouxe esse espelho para frente. E fazer a série foi muito divertido, porque eu vivenciei, eu revivi a minha história de uma forma leve, brincando, sabe? Como se eu estivesse contando uma história de outra pessoa. E isso, para mim, foi muito legal, porque eu percebi como eu sou capaz, como eu posso, como eu consegui, né, transformar os meus sonhos em realidade. Então foi isso. E a gente tem um entendimento de que parece que quando a gente coloca pra fora... É igual quando a gente tá estressado, a gente coloca pra fora, então aquilo dá um alívio. Então eu acredito que... Eu falo isso pras mulheres, né? Porque é algo que eu acredito, e eu falei isso com você, e eu falei isso com a Roberta também, que a partir do momento que a gente coloca e escreve isso pra fora, a gente percebe muitas coisas, que a gente já passou por muitas coisas, então a gente é capaz de superar muitas outras, que a gente ainda tem coisas a ser curadas, que a gente se curou de coisas que a gente nem sabia ou lembrava. Então, contar a nossa história, de fato, assim, nem que seja a minha história, minha primeira história que eu resolvi contar, é um livro de 67 páginas. E assim, não cabe nem a minha história ali, mas tá contando o meu medo ali de escrever, né? E aí, Roberta, eu queria saber de você,
quando a gente fez esse convite para você, em que momento que você percebeu que só o currículo, sabe? O currículo mesmo, isso tudo que você falou aqui, é como eu falei, em nenhum momento você falou que é escritora, né? E você é uma pessoa que sempre escreveu, uma pessoa que sempre colocou para fora tudo isso, mas em que momento que você entende ou entendeu que o currículo não é mais suficiente para você, para sua pessoa? Então, a escrita, eu sempre tive muita intimidade, né, com a escrita, com escrever. Eu sempre botei pra fora dessa forma. Quando eu era adolescente, então, todas aquelas questões que a gente vivia era tudo em forma de escrita, assim. Eu tinha cadernos, eu tinha coisas. Uma vez uma amiga pegou escondido e me entregou pro professor, né? E ele me deu um livro. Ele me deu um livro e falou assim: isso aqui é pra você não desistir, pra você continuar, porque você escreve muito bem. Caramba. Deixei, aquilo ali ficou guardadinho. E aí, quando chegou na pandemia, eu tive a oportunidade de novamente escrever. Mas aí eu acho que eu não me intitulo porque eu, como faço copyright, né? Então, tipo assim, você se esconde, né? Não sou eu que escrevo. Eu escrevo e mando. Tipo assim, não sou eu. Eu escrevi, mas quem fala é Carla, por exemplo. Né? Eu escrevi, mas quem fala é o blog. Então, meio que sempre foi uma escrita oculta. E aí, quando você chegou, falou comigo, a gente começou a conversar sobre... Eu até falei com o Carlinho uma frase, que eu falei assim, olha, eu pensei muito, mas quando Deus coloca alguma coisa na minha mão, eu tenho certeza que não é pra jogar fora, porque se ele colocou, é porque é pra mim. Porque eu sempre acredito que o que não é meu nem chega em mim. Então, se chegou, e eu acho que é uma forma de mostrar para outras meninas que vieram no mesmo, né, lugar que eu, que às vezes a gente imagina que pode não alcançar lugares, né? Então, acho que a gente se identifica muito, assim como lendo o livro, me identifiquei com muitas coisas de histórias de outras mulheres. Então, mesmo não tendo uma história tão difícil, assim, que eu posso dizer, não tem nada tão impactante, teoricamente, mas é uma história de superação, é uma história de chegar a algum lugar através, né, dos sonhos. Sim. Então, eu pensei assim, cara, eu acho que eu tenho direito, sim, de contar a minha história pro mundo, sabe? As pessoas entenderem quem sou eu, né, de verdade. Então, assim, foi uma coisa que acabou pegando, assim, pelo coração, porque nem tudo é currículo, né? Acho que currículo é só uma consequência de tudo que a gente foi correndo atrás. Sim, verdade. E aí você falando isso, que você não tem uma história tão impactante, outras mulheres também já falaram isso pra mim, né? E aí, cara, mas assim, não é porque você não tem uma história de sofrida, que você passou, assim, foi abusada, que enfim, que passou fome, que a sua história não é inspiradora, porque ela passa a ser inspiradora de forma positiva, porque assim, a gente sabe que tem como tirar proveitos da dor e proveitos da felicidade também. Então, as pessoas, para poderem tirarem proveito da sua história, é ter o quê? Controle emocional, saber o que se passou, como você se portou e pegar aquilo pra gente. É igual quando a gente vê filmes que a gente gosta e a gente sempre tira algo daquilo. Então... E a gente conversando, né? Ela falou exatamente sobre essa questão de não ter o que contar. Eu falei, como assim? Ah, porque minha história não é triste. Eu falei, não, tem um lado aí muito legal que muitas pessoas precisam ouvir de você, porque você superou, você foi além, você conseguiu aproveitar dentro desse contexto favorável para você poder crescer, né? Exato. E a história não tem que ser sempre triste, né? Com dificuldade. E acho que foi bem bacana isso, sabe? Sim. E aí, Aline, você é uma mulher que se posiciona, né? Dá pra ver ali pelo que você posta, dá pra ver pelo que você fala, um pouco da história também, que você mudou quando eu escrevi a matéria sobre você. Você é uma mulher que realmente tá ali impactando, mesmo que não seja que você ache que seja de forma observatória, que não estão te observando, mas ainda assim você é uma mulher impactante que se posiciona, tanto no que você faz e aparentemente eu vou descobrir logo, no pessoal também. Mas quando uma mulher resolve se posicionar de verdade, digo assim, hoje no seu nicho, no que você faz, no profissional, e isso com certeza transborda para o seu pessoal também, quando você se posicionou na sua marca, no que você fala, no como você pensa, e você sabe que essas outras mulheres se inspiram, o que você acha que mudou? Se isso ainda muda alguém? Então, assim, eu
quando você fala do título escritora, me causa um pouco de medo e de receio e de impacto, né? Uhum. Da questão do posicionamento, sim, eu acho que eu gosto de me posicionar, eu gosto de fazer e falar aquilo que eu penso, né? E eu acho que nem todo mundo tem que concordar com todo mundo, né? Cada um tem a sua opinião e a sua visão diferente de diversas formas. Uhum. Mas, assim, quando eu dou aula, eu sempre faço uma introdução da minha vida. E eu sempre faço uma introdução, no meu primeiro dia de aula, o que me fez chegar até onde eu estou, né? O que me fez chegar a ser professora, o que me fez chegar a estar ali. Então, assim, isso não deixa de ser um pouco do contar da minha história, Sim. né? Que nem sempre foi tudo tão fácil e que eu tive altos e baixos, né? Que eu senti na pele. E que para mim hoje é muita superação em diversos campos que eu consegui conquistar, né? O marketing, ele veio num dos momentos, eu falei isso até lá no dia da quinta-feira, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi quando eu comecei a estudar marketing. Caramba, por quê? Então, foi quando eu tinha saído do emprego, de onde eu estava durante uns 12 anos, um emprego muito bem remunerado, bem estável. E aí, quando eu saí, eu fiquei um pouco perdida, né? Eu saí aos 30 e um pouco perdida. Uhum. E com isso eu tive algumas perdas. Perdas de separação, perda do meu pai. E então, assim, eu fiquei muito à deriva, né? Uhum. E com isso tive as dores, né? E ganho de peso, às vezes sem saber para onde ir, o que fazer, né? Por muito tempo. E o marketing, ele veio com a ajuda de um tio meu financeiramente, porque eu estava desempregada na época. Gente, empreender não é fácil, Você né, tá vendo, cara? Vanessa, como que ela já está contando a história dela Ela pra tá gente? vendo? Você tá dando spoiler. Você tá dando spoiler. E assim, toda vitória que eu tenho, eu conto muito com esse tio, né? Que foi uma pessoa que realmente, quando chegou lá na minha casa e me viu e falou assim: minha filha, o que aconteceu com você? Quem é você? Essa não é a minha sobrinha, né? Uhum. E ele falava, aí quando ele falou, ele mexeu muito comigo. Ele falou assim: o seu pai não gostaria de te ver como você está. E aí aquilo ali me impactou. E aí Mexeu na dor, né? Na Total. ferida. E aí ele falou assim: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu preciso fazer para te ajudar? Né? E aí foi quando ele falou assim: olha, o tio paga a sua faculdade. E eu quero ver você vencendo. Então, assim, depois que eu me formei na faculdade de marketing, foi que todos os outros caminhos foram se abrindo. Uhum. O caminho da professora, o caminho do digital. Um pouco antes foi do digital, depois foi da professora, mas eles foram meio que caminhando juntos, né? Sim. E todas as conquistas que veio depois desse passo, sabe? Desse passo que eu dei, né? E mais de 30, né? Você percebe que, assim, você teve que tomar uma decisão, fazer uma escolha? E, poderia ter continuado lá no seu quartinho, isolada, fechada, mesmo com o tio oferecendo ajuda. Mas partiu de algo de dentro de você, uma permissão. Você se permitiu abrir as portas para essa Aline de hoje. Então, assim, eu acho, Vanessa, que vai sair uma história aí com um capítulo muito bom, hein? Exatamente. Acho que ela vai trazer coisas aí que vai surpreender muita gente. Sim. E aí, bom, vocês não devem saber, mas a Carla, a Aline e a Roberta se conhecem. E as duas trabalham como marketing, né? A Carla acaba sendo estrategista também, porque ela tem que dizer o posicionamento dela. E vocês acham que quando a gente conta a nossa história, não digo só pessoal, mas, por exemplo, todo mundo tem uma bagagem profissional. Quando a gente conta a nossa história, isso muda o nosso posicionamento? Isso vira estratégia? Estratégia para vender, estratégia para se comunicar, como se comunicar. Vocês acham que isso muda, vira chave para alguma coisa? Eu e Carla até conversamos sobre isso, com certeza. Porque traz uma autoridade, né? Então, imagina, a doutora Carla tem um livro. Nossa, eu fui ler a história da doutora Carla. Não, realmente, olha a doutora Carla ali, olha a doutora Carla no podcast, olha a doutora Carla palestrando. Então, eu não trato com qualquer pessoa, não. Coloco meu rostinho na mão de doutora Carla. Então, com certeza, isso traz uma autoridade. E ela tá ali
porque ela merece e merece muito, porque ela tem competência para estar ali. O que acontece é que mais pessoas vão descobrir isso, né? Sim. Sai daquele mundinho só das clientes dela que estão ali todos os dias. Ela vai alcançar um número maior de pessoas que vão entender como ela é, quem ela é, né? E da capacidade dela. A gente estava conversando exatamente sobre isso. E ela já sentiu isso, não é, Carla? Sim, a gente estava conversando sobre essa questão e o que eu percebo e que muitas me perguntam, né? Por que algumas pessoas conseguem e outras não, né? Exatamente por isso, a permissão, o se permitir viver o novo. Tô com medo? Tô com Muito. medo, mas o medo não me paralisa, Vai entendeu? com medo Vai com mesmo. Vai medo com mesmo, medo. isso Por aí. quê? Eu aprendi que não existe voltar, não existe o ontem. Exato. É o hoje e o amanhã. Então, se eu voltar, eu caio num buraco, aí eu vou para depressão, eu posso afundar em qualquer coisa. E não é isso que eu quero para minha vida, né? O sucesso, ele é um brinde. Ele também não é aquela coisa que eu vivo em função de sucesso. Eu vivo em função de entregar um bom trabalho, de fazer boas amizades, boas conexões. E aí, quando me perguntam, precisa muito dinheiro para investir, para trabalhar com estética? Não. Precisa você estar nos lugares certos, precisa você ter estratégia, você ter braços fortes como o financeiro, como um administrador, como uma advogada, né? E o marketing, porque todo mundo sabe, meu consultório fica na Otávio Carneiro, já estou lá há 25 anos, né? E no 5º andar. E onde tem vários profissionais da mesma área. Então, sou mais uma. E o que vai fazer esse Essa diferencial é exatamente isso: é você sair, você está no grupo onde você pode ser visto, você pode ser ouvido. E para você, hoje, nesse mundo de hoje, você conseguir isso, você tem que mostrar o seu potencial. Sim. E aí, se você ficar escondida e com vergonha, nada vai acontecer. As Mas pessoas vão passar e vão te deixar para trás. eu acho que além disso tudo, não só você se mostrar, eu acho que é o que você entrega. É o que você entrega para o seu cliente. É o atendimento, é o pós-atendimento, é a preocupação. Porque foi o que você falou. Eu tenho você como minha esteticista e posso ter outras, né? Tem outras pessoas É o ali. plano A, B, C. O que me faz ir até você? O que me faz ficar com você, né? O que me permite querer você somente, não ir para outras pessoas que Então, entregam o mesmo serviço que hoje, você. na estética moderna, eu tenho os meus braços, né? Eu tenho os meus apoiadores. Então, eu faço parte de algumas comunidades para existir essa troca, para poder estar sempre atenta ao que o mercado está exigindo. E, assim, tudo que você vai fazer, você tem que estar envolvida, né? Eu não posso simplesmente delegar para o marketing e dizer eu quero isso, isso, isso. E aí eu tenho que fazer a minha parte bem feita. A casa tem que estar arrumada antes de você poder mostrar. Então, quando você vai receber uma visita, se sua casa não estiver arrumada, né? Como é que vai verdade. ser? A gente passa vergonha. Então, assim, eu tenho por hábito, é uma fala minha, todos os que me conhecem sabem, que eu ofereço para o outro aquilo que eu gostaria de receber. Então, quando eu estou bem comigo, quando eu estou superando os meus momentos e as minhas dificuldades, eu cresço, eu avanço, e aí essa entrega, automaticamente, ela vai ficando cada vez melhor. Sim. Porque eu vou entendendo, sabe? A gente passa a fazer uma leitura totalmente diferente. Como se o paciente chega, ele já é observado em todo, sabe? Como um todo. E aí você olha a parte emocional, você olha como que tá de fato a pele, e aí quando você entrega esse trabalho bem feito e entrega essa escuta, esse acolhimento, essa questão de mostrar que você também é um ser humano, que você também já passou por aquilo ali, essa troca, eu falo que é fazer terapia de hora em hora com um desconhecido diferente, né? Então, e todo mundo ganha, sabe? Se eu não tivesse me permitido sair do consultório e
aceitar a proposta do Pedro para escrever o livro, eu não teria conhecido essa garota maravilhosa que é a Vanessa, entendeu? E que a gente, num bate-papo, surgiu Uma oportunidade de fazer trabalhar a série, entendeu? E que foi muito legal. Eu acho que o livro ganhou muita força, a história do livro ganhou muita força através do roteiro dessa maravilhosa aqui, ó. Assim, e a gente também não. Eu não teria conhecido a Vanessa, nem teria conhecido o Pedro se eu não tivesse ido até o lançamento, a noite de autógrafos do seu livro, né? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra e vai se conectando. Eu já deixo como né? dicas para vocês. Estruturem, quando vocês tiverem com o livro já escrito, vocês estruturem para vocês poderem fazer a série, para vocês poderem ter a noite de autógrafos, porque sentar ali naquela cadeira, olhar no fundo dos olhos da pessoa que está ali, que você vai escrever uma frase ou uma dedicatória, é muito emocionante. Você sente eu senti uma emoção que eu não tenho como descrever em palavras. E não é uma questão de vaidade, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito simples e acredito que a gente se desvirtuar dessa simplicidade é muito fácil. Sim. Então é uma coisa que eu trabalho muito para manter comigo. E eu senti, gente, uma coisa que eu quero ver o ano que vem vocês ali, sabe? Depois relatando isso. E aí, você falando sobre medo, o medo tá sempre presente, né? Não tem jeito. Se a Carla já escreveu, mas provavelmente tem algo ali, porque a gente já fez uma préviazinha de uma biografia sobre ela, então tem muito mais coisas. Mas a Roberta, a Aline, e a Carla também pode me responder isso. Tem algo que você pensa assim e você racionaliza, isso daqui eu não colocaria num livro meu? Ou se, por exemplo, nossa, isso daqui eu acho que... Essa história eu acho que inspiraria alguém. Esse meu medo inspiraria alguém. Eu consegui vencer isso. Com certeza ajudaria outras mulheres. Vocês acham? Tem alguma história de vocês para poder passar isso? Falando por mim, quando eu fui coautora, eu sou coautora de um livro junto com 14 mulheres, né? E aí eu tive que resumir quase 30 anos de profissão em um capítulo com 9 páginas, não é isso? Na verdade, 5 capítulos e cada um ali dentro E aí foi muito difícil, porque a gente só pegou os tópicos. Então, a biografia, ela vai vir desmembrando cada tópico desse. Agora, eu acho que, assim, dentro da minha história, tem coisas que se assemelham muito às histórias de outras pessoas que já estão lá no livro contando. Uhum. Então, não há necessidade de eu repetir isso. Eu peguei os pontos mais importantes, na minha concepção, para ajudar e motivar outras pessoas, inspirar e tudo mais. Mas eu acho que dentro de cada história, a gente tem que também dizer e ver como a gente vai contar essa história. E aí a sua ajuda também é muito valiosa, porque vocês filtram, vocês dão dicas, depois que a coisa está escrita, você vai lá e faz uma modificação ou outra. Então, eu acho que a sinceridade, o olhar para o outro e o aprendizado que você também teve ali, eu acho que é válido escrever com muita sinceridade. Sim. Sabe? E você, Roberto, tem alguma história de medo assim que você passou e você fala, essa história eu tenho certeza, como que eu passei por isso? Eu acho que medo, né? Tá sempre com a gente, ainda mais quando você vai apostando num novo, né? Eu, com 19 anos, entrei na faculdade e eu tinha medo, né? Era um desconhecido porque eu era uma menina que era muito protegida pelos meus pais, assim. Eu perdi várias oportunidades. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro na minha história, que o conhecimento vale a pena, porque sempre foi uma coisa que eu sempre corri atrás e que eu amo fazer, que é conhecer coisas, conhecer pessoas, né, estudar. E eu sempre quis isso. E eu sempre fui. E olha que não vou falar a minha idade. Quase 44, já tá na porta. 40 mais. E aí, desde os meus 15 anos, eu já queria ir pro mundo, pra conhecer. E eu perdi algumas oportunidades por medo dos meus pais, porque eles não queriam me deixar ir, né? E aí... E esse medo eu acho que também passou um pouco pra mim, né? Então, às vezes, eu acho que eu
até poderia ter sido mais audaciosa. E, por exemplo, o direito, que eu só comecei agora, aos 40 e poucos anos. Era uma coisa que tinha dentro de mim e eu ficava, mas agora já passou. Sempre ficava achando que tinha passado o tempo. Que era pra eu ter feito lá nos meus 20 anos. E que agora não ia... Mas, do nada, virou uma ficha assim, eu falei assim, eu vou. Na verdade, eu li uma frase que dizia assim, se você tem medo, né, diz que já é tarde, que o tempo já passou, não vai adiantar você não fazer, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Exato. Se você fizer ou se você não fizer, fizer, o tempo vai vai passar. Essa Então, questão eu falei assim, vou correr atrás. Essa questão de idade, se eu fosse olhar por idade, eu comecei a faculdade de biomedicina aos 40 anos, entendeu? E aí, assim, você está falando sobre o que não colocar num livro. Eu não me envergonho de nada do que eu vivi. Então, procurei ser o mais honesta possível dentro da minha história e eu não tem nada, assim, que eu tenha vivido que me envergonhe a ponto de eu não colocar num livro. Sabe? Não, mas não vergonha por ter vivido aquilo, mas vergonha por julgamento de outras mulheres. Não vergonha pela sua história, mas você pensar exatamente assim, todas nós já passamos por, não vou postar esses stories porque outras pessoas vão me julgar. Não vou postar essa foto porque não vou me posicionar porque outras mulheres vão me julgar. Não vou. Então assim, é exatamente por isso, porque nós estamos cercadas de mulheres o tempo todo. Eu tô, você tá, a gente tá o tempo todo. E isso é algo que às vezes nos prende de evoluir. Não digo todas, mas a grande maioria. E eu falo isso com muita exatidão, porque a maioria das mulheres, quando eu vou falar ou chamar para poder ir no podcast, para poder escrever um livro, fala que não vou contar isso. Não precisa, não quero, não tenho nada para falar. E aí depois você descobre que é por medo de ser julgada por outras mulheres. Olha, vou falar por mim, né? Eu tenho medo, sim. Mas eu tenho medo de não conseguir fazer. Não é um medo que me paralisa, né? Então, eu acho que eu dou sempre minha cara a tapa e vambora. Vamos ver o que isso vai... E sempre dá certo, porque as pessoas gostam dessa autenticidade, sabe? No mundo que a gente vive hoje, quem não é autêntico facilmente se perde porque não sustenta um personagem, entendeu? Então, escrever a minha história ali e fazer noite de autógrafos e vender o livro e mostrar para todo mundo... às vezes eu fico meio acanhada, mas eu não tenho vergonha, porque se eu escrevi um livro é para ganhar o mundo. Sim, é pra sabe? ser lido. Não é para ficar guardado, sabe? Ou eu só ter o livro. Não, eu quero que a minha história avance, eu quero no futuro ouvir as pessoas falando assim, poxa, Carla, sua história me fez... escrever a minha história, né? Então, e eu tenho tido muitos feedbacks positivos, tá? A cliente no dia seguinte me mandou uma mensagem dizendo que ela não conseguia parar de ler o livro. Porque ela chegou em casa, pegou para ler e começou a se ver. E parecia que estava conversando comigo. E ela gostou tanto que ela foi até a última página, no mesmo dia. Entendeu? E aí, com isso, Aline, você acha que existe mulher invisível, assim, por falta de oportunidade? A gente tá falando aqui que a gente já perdeu algumas oportunidades, ou por medo de se posicionar? Eu acho que é medo de se posicionar. Eu sempre tive, por incrível que pareça, bom tempo eu tive medo de me posicionar. Medo de pôr aquilo no Instagram, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, né? No entanto, que eu tenho 2. Eu não tenho um Instagram só. Eu tenho 2. Um pessoal. Ela é do marketing, né, gente? Ela tem 2. E eu tenho o meu pessoal, que são pros amigos, que fica ali fechado. E eu tenho o do meu marketing, né? Que é do digital, que ele fica aberto para todo mundo mesmo. Então, assim, isso é um medo, né? Eu não consigo misturar o meu pessoal ainda com o meu Instagram profissional, entendeu?
Apesar de eu sempre falar para as pessoas que tem que ser um só. Todos nós pregamos isso. Eu não posso, porque eu gosto de polêmica. Roberta gosta de polêmica. Então eu não posso misturar. Eu tô tentando... Você tem 2 também? Então, eu tô começando a colocar o profissional agora em prática, porque eu não posso. Mas e tá ficando lindo, tá? Seu Instagram. Tá já sim. Deixa aí pro povo seguir, porque tá ficando muito legal. Já tá dando dicas lá sobre quem tá empreendendo, o que tem que ter. Sobre o MEI. Exatamente. E tá vindo aí essa mudança toda do Pix, né, amiga? A gente precisa entender melhor disso. E aí, com essa falta de posicionamento, vocês acham que nós somos menos apoiadas por mulheres ou mais julgadas por mulheres? Mais por homens? Mais julgadas por mulheres. Eu acho que as mulheres são muito competitivas. E eu acho que nesse universo que a gente vive, há um conto de fadas, sabe? Na sua frente te trata de um jeito, mas na hora de fato de segurar sua mão e ir junto, te deixa para trás, entendeu? Eu acho que já melhorou um pouco. Mas ainda não precisa avançar mais. Não, sim, precisamos. Eu achei incrível a matéria que você escreveu sobre isso, trazendo esse assunto, porque a gente está vivendo muito no meio de mulheres e a gente está vendo... no próprio livro mesmo, né? 14 mulheres, uma falta de união para a gente poder imprimir os livros, para decidir. Eu, particularmente, não tenho contato de todas, entendeu? E deveríamos estar muito juntas para poder fazer esse tijolinho virar uma construção gigante. E eu não sinto isso. Então, eu acho que realmente existe um tabu aí, uma coisa mal, sabe, desenvolvida, que precisa ser revista. Na verdade, eu acho que a gente sofre bombardeio por todos os lados, né? Nosso problema com o universo masculino é né? A questão muito mais de relacionamento. Essa semana explodiu de casos, né? Horrorosos de feminicídio, de homens se achando donos de mulheres e matando e fazendo N coisas. Coisas que a gente está acostumado, infelizmente, né? Não deveríamos, mas estamos acostumados a ouvir. E eu acho que isso aí, mais do que uma legislação, isso aí é um papo de educação, de vir de casa, né? Porque, afinal, os homens são criados por nós, mulheres, né? Então, acho que é um trabalho nosso fazer isso. Mas a questão do universo feminino, dentro do universo feminino, é muito complexa. Hoje mesmo eu estava lendo um post da Erika Hilton, que é uma deputada trans, e ela falando da enorme quantidade de mulheres, porque ela foi indicada como uma mulher do ano, e pelo fato dela ser uma mulher trans, como ela está sendo julgada por outras mulheres. Sim, exato. E ela falou como mulheres feministas que se dizem feministas, né, que se dizem ser pró isso, ser pró aquilo, não colocam ela e outras tantas mulheres e outras tantas coisas nesse lugar também de proteção. Exato. Né? Então, acho assim, nós somos... Geralmente você vai olhar lá, tá falando um caso de estupro, alguma coisa assim. A primeira a levantar a bola de que, será que foi assim? É a mulher. Tem sempre uma mulher para defender o algoz. Então, será que não foi a roupa? Então eu acho que às vezes nós mulheres somos os próprios algozes de nós mulheres. Eu vejo... Sororidade, às vezes, eu acho que é um negócio que não funciona na prática. Mas eu acho, igual ela tá falando desses acontecimentos, aí foram milhares de mulheres pra rua para poder, né, fazer a caminhada e protestar. Mas aí eu acho que são duas tênues totalmente diferentes. Por quê? Assim, não vou dizer que, como a Aline falou, a grande parte ainda está nesse universo, mas por quê? O que eu tô falando são dois universos diferentes. Quando nós, mulheres, nos unimos em prol de algo que acreditamos, por exemplo, eu acho que isso ninguém abala, ninguém para a gente, não adianta. A gente consegue mover coisas absurdas. Mas quando a gente está no meio corporativo, de trabalho profissional, uma mulher ou algumas mulheres, elas não conseguem haver essa sororidade no espaço de profissionalismo. Quando vê uma outra mulher sendo mais bem-sucedida que ela, quando vê uma outra mulher tendo um posicionamento de que ela vai vestir aquela roupa e acabou, que ninguém vai falar sobre ela, daquilo, né? Digo o nome do profissional. E assim vai. Então, eu acho que são dois caminhos diferentes e que a gente ainda está no meio. Pra gente que, por exemplo, eu sou uma pessoa com muita empatia, uma pessoa muito resiliente. E aí,
Ontem eu estava numa mentoria que até o mentor falou isso, que nós somos pessoas resilientes e empáticas, né? E que gostam de ajudar o outro, dependendo do que a gente já viveu. Então, dependendo da nossa história, nós conseguimos ser resilientes e empáticas com outras pessoas. Porque eu não vou conseguir ser resiliente se eu tiver passado ou não passado por algo que você não passou. Mas não te cortando, mas, por exemplo, eu que sou da área da beleza, né? Que lido com bem-estar, com embelezamento. Eu vejo muitas mulheres criticando outras por simplesmente querer fazer aquilo, mas não ter coragem de fazer. E aí acaba caindo na crítica. E ainda fazendo o que é pior, né? Desmotivando aquela que está querendo romper aquilo. Então, a mulher hoje, ela não se arruma para ela se arruma para amiga. Outra mulher. Antigamente a gente falava que a gente se arrumava para os homens. Não, e isso é muito mentira. Muito cômico, porque não é, a gente se arruma para outra mulher. E aí, essa questão de também, você que é do marketing sabe bem isso, né? Quantas pessoas, quando a gente vai analisar lá o número de pessoas que passaram pelo nosso perfil, quantas pessoas tem lá de número X e quantas deixaram um coraçãozinho na nossa postagem? Sim. Né? A gente sabe que tem milhões de pessoas vendo, mas não deixam o sinal de que passou por ali. Aí é porque não quer se mostrar ou porque acha que está sendo mais ou menos do que a pessoa. Começa a ter um comparativo e aí começa a ter exclusão, começa a ter uma série de coisas que dentro desse universo corporativo, ele começa a acender luzes. Sim, e achei vermelhas, né? E achei maravilhoso. Vermelhas, não são luzes verdes. Achei maravilhosa a tua matéria, muito, muito interessante, porque vai fazer a gente repensar. Eu, graças a Deus, eu sempre fui muito... motivada, sabe? E família e aquela coisa toda. Mas eu sinto que tem algumas pessoas que se afastam, às vezes até pelo tom de voz, que a gente é meio bruta. Eu sou meio bruta, assim, às vezes, para falar. Aí as pessoas já me julgam por isso e já criam uma barreira. E aí, daqui a pouco, quando ultrapassa essa barreira, descobre que não era nada daquilo. Sim. E estava fazendo esse julgamento. Assim, pela questão do posicionamento, eu sou muito mais... Roberta tá aqui que não me deixa mentir. Eu sou muito mais assertiva e direta, né? Eu não sou daquela que vou te encher de coração. Não de encher de coraçãozinho no Instagram, não, porque, por favor, gente, é necessário. mas eu digo assim, se você... Eu e Roberta, nós uma faz aniversário num dia e a outra no outro. Então, de vez em quando, a gente comemora juntos o nosso aniversário. E aí, quase sempre. E aí, quando a gente vai mandar fazer um convite, o meu convite de Roberta, você olha e você ri. Porque, tipo assim, Roberta bota um monte de emoji, um monte de... Fala, Roberta. Não, o meu não. O meu é quase que uma ata que ela fala, Aline. Parece que você redigiu uma ata, um informativo para poder convidar a pessoa. Mas... Isso é um posicionamento, isso é quem você é, né? Isso, assim, isso sou eu. Então, assim, muitas vezes eu sou muito direta, né? E isso até na criação da minha filha mesmo. Então, eu sou muito mais direta, mais resistente, mais dura, né? Mas isso não significa que atrás dessa pessoa existe uma outra pessoa que tem outros sentimentos e outros... tem um coraçãozinho, entendeu? Não. Então, assim, mas isso é o posicionamento. Quando você diz da família, muitas pessoas, às vezes, estão no digital e nem a própria família apoia. Não reposta, não dá reposta, não apoia. Vamos ao conflito. Mas essa mesa é pra isso. A próxima matéria você traz essa vertente. Pode deixar. Quando a gente fala no curtir, a pessoa já passou pelo seu Instagram. Você já viu que a pessoa viu que você postou, né? Por que não a pessoa reagir? Por que não a pessoa comentar? Né? Eu adoro comentar quando as minhas amigas postam alguma coisa, até mesmo que não é do marketing, tá? Minhas amigas que postam uma foto, que postam uma roupa, que estão na academia. Eu sou a primeira a falar, isso aí tá linda, maravilhosa, tô sem palavras, sabe? E não são pessoas que vivem do digital que precisam de engajamento, né? Mas são pessoas que às vezes postam porque gostam, porque a gente posta porque a gente gosta de receber elogios. Com certeza. Isso é normal. É uma troca. Todo mundo gosta. Entendeu? E aí, se não fosse pra aparecer, eu não postava. Aí ficava na galeria. Só na galeria de fotos, entendeu? Então, às vezes, você às vezes faz um comentário pra uma pessoa que não tá num dia muito bom
E aquele comentário se torna... Poxa, é isso mesmo. Eu sou bonita mesmo, eu sou boa mesmo. Pô, que legal que ela me viu, que ela comentou, que ela falou. E por que que a gente sente vergonha, né, desse eu sou bonita? Por que que a gente sente vergonha quando a pessoa faz um elogio? Nossa, você tá tão linda. Aí a pessoa meio que se encolhe com o corpo e Não aí sabe você reagir ao elogio, né? Aí de repente você fala assim: "Nossa, que roupa linda". Ai, mas essa roupa é tão velha. Aí eu tenho uma máxima. Gente, pra mim ela é novíssima. Eu tô vendo pela primeira vez hoje. Então já Gostei. quebra aí, porque Mas é a insegurança, né? Do outro faz o outro não... Ou é uma pessoa que sempre tá destinada a pessoas que não elogiam mesmo, Sim. então ela não sabe como reagir, ou uma pessoa muito insegura, com receio a como o outro vai falar. Então a gente vive num ambiente realmente que não há sororidade em 90% dos casos. E aí eu até falei isso com as meninas e com o Pedro, falei, olha, eu sei que quando eu postar isso daí, ou eu vou ser muito xingada, não. tipo assim, ou eu vou ser... Mas é exatamente sobre isso, porque a gente tem mulheres que mascaram isso, né? Apesar de nós termos algo em nós que a gente consegue mascarar quando estamos tristes, quando estamos chateados, quando estamos preocupados, enfim, isso também acaba sendo mascarado. Mas não há porquê, eu acho que cada mulher tem o seu lugar, cada mulher tem o seu potencial, tem o seu gosto de se vestir, a sua forma de falar. As meninas falam que eu sou uma ogrinha. Se vocês forem ver um post lá, eu falo, por que você não escreveu o seu livro ainda? Eu falo assim em casa também. Então, eu até falei, aí Pedro, mas você sempre escreveu assim? Eu falei, um tempinho eu fiquei meio resistente. Porque eu achava que as pessoas não estavam bem para receber a minha forma de falar. E aí eu falava de uma outra forma. Aí ele falou assim, mas sua forma de falar é agradável. Eu falei, não a todos os ouvidos, mas o Instagram tá ali para isso. Quem não se sente bem pode se retirar, muito obrigada, não precisa voltar. Mas é uma janela, gente. O Instagram é a janela da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, sim. Mas eu acho, assim, falando da tua matéria, eu acho que as suas palavras são muito bem colocadas. Elas não soam como agressivas. Você não foi lá no formigueiro, botou a mão, mexeu assim e ativou as formigas, sabe? Você levou para as mulheres uma nova forma de pensar e de olhar sobre aquilo. Sim. Então, assim, a suavidade com que você falou, as palavras que você usou, não te colocou como agressiva. Simplesmente você foi lá, entregou um assunto e, tipo, fez as pessoas refletirem. Coisas que eu já vi na internet outras pessoas fazendo, mas de uma forma agressiva. E que eu não gosto. Essa forma agressiva de falar, de mexer, por quê? Cada um tem o seu motivo para reagir de determinada forma. Gostar ou não gostar depende do que a pessoa está vivendo. Então, eu acho que a gente indo com carisma, com uma fala mais leve, a gente pode falar do que a gente quiser. Que a gente vai despertar, sim, algumas pessoas que vão contra, mas também não vão vir com tanta agressividade, porque a porta da agressividade ficou fechada quando você colocou a suavidade ali, entendeu? Sim. Então, eu acho que o cuidado com as palavras também são muito importantes, sabe? Eu vejo, às vezes, as pessoas... E eu acho isso péssimo, tá, gente? Ela fala pra gente não ser polêmica, mas ela fala, eu vejo as pessoas, mas acho isso péssimo, tá, gente? Mas assim, no sentido de não tá bem, não tá passando por um problema legal, não gostou de uma coisa que viu do outro e tal, aí vai pras redes sociais e, tipo, jogar piadinha. Eu odeio. Insinuações, eu odeio. entendeu? Eu acho isso tão ultrapassado. Cafona. Eu não curto isso. Eu acho que existem outros caminhos e aí fica muito mais bonito quando tu faz uma matéria dessa, usa as palavras certas, entendeu? Você pega um postzinho e reposta, suave. Eu acho muito mais legal. É mais estratégico do que você colocou alguma coisa que eu não gostei, aí eu vou lá no meu, do nada, aleatório, aí fala assim, então, porque a limpeza de pele, né, um exemplo, tá? Porque eu não entendo nada dessa área. A limpeza de pele não é necessária fazer todos os dias. Ponto. Né? E aí, aí vai, né, eu tô querendo
ofender alguém, com certeza. Porque, sim, Você se ofendeu inicialmente com alguma coisa da fala do outro e aí você quer retrucar. Ou você não acordou bem, ou você foi num evento que você não se sentiu Sim. bem. E também tem aquela coisa que eu já passei por isso. Eu já frequento há muitos anos os grupos de empreendedores de Niterói. Então, assim, já passei por vários. Tem uns que eu me identifico, tem uns que eu fico mais, outros menos. Mas eu acho que depende também da gente fazer uma análise depois sincera Sim. daquilo que te incomodou. Incomodou por quê? Por que aquela pessoa está me incomodando? Exato. Será Eco, que né? será que é por ela mesmo ou será que tem alguma coisa mal Comigo. resolvida comigo? Exato. Entendeu? E aí eu sempre procuro fazer essas avaliações. E já passei por situações de eu falar assim, não volto mais naquele lugar. Toda vez que eu vou lá, eu volto para casa mal. Só que não era pela pessoa. E eu não vou deixar de frequentar um lugar por conta de uma pessoa. Sim. Sabe? Isso tem que ser superado. E como a gente vive nesse processo de superar tudo, a gente supera isso também. É porque, Mas a né? gente tem que se autoavaliar. autoanalisar também. eu costumo falar que assim, a gente não vai agradar todo mundo. Não, Nunca. nunca. Mas eu acho que eu tento fazer o máximo de amigos, né? O máximo de pessoas ao meu lado. Assim, quando eu saí do trabalho, eu trabalhei numa instituição financeira durante muito tempo. E quando eu saí dali, as pessoas que eram subordinadas a mim na época e que depois estavam em outras empresas com cargo de chefia, me indicaram. Então, assim, opa, Eu fiz um bem eu no meu fiz algo bom trabalho. no meu trabalho, né? Porque quando você indica alguém, né? Isso estou falando dentro do corporativo, né? Dentro do CLT. Até mesmo quando a gente indica um serviço do Sim, outro é porque a sim. gente gosta. Então, quando a gente indica alguém, significa que aquela pessoa fez algo de bom na sua vida, né? Então, assim, eu costumo dizer, e uma vez eu li uma matéria que, assim, quando você faz amigos dentro do seu local de trabalho, dentro do seu ambiente, que você traz esses amigos para sua vida, é porque realmente você fez essas escolhas. E essas pessoas também escolheram você, Isso. né? Então, eu acho que quando a gente tenta fazer o máximo do bem, do melhor pro outro, a gente vai colher isso, né? Então, tipo assim, eu hoje tô colhendo muita coisa que eu não imaginava que eu fosse colher. Né? Então, assim, hoje em dia a gente vai colhendo, a gente vai conhecendo pessoas e parece que a gente vai se conectando com as mesmas pessoas que têm um pouco da mesma sinergia, da mesma Sim. sintonia do que a gente. Não que não vamos pensar, sou amiga da Roberta há anos. Isso não significa que a gente pense que a gente concorde com tudo. Não. Entendeu? E amigos Isso que aí falam que é concordam com tudo impossível. não são amigos. Mas assim, isso aí, mas assim, Impossível. a gente sabe respeitar o ponto Exato, de vista de cada limite, uma, né? Pessoal, profissional, político. Então, assim, cada uma consegue respeitar o espaço do outro sem briga, sem discussão. A gente sempre conversa, mas eu acho isso, não, mas eu acho isso. E acabou. Mas Sem isso aí, sem Porque ofender é igual o o outro. 6 e o 9. Se eu olhar pra cá, parece o 6. Se você olhar, parece o 9. Então, cada um tem uma visão daquilo, tem uma opinião. E aí, o que a Carla tá falando é exatamente sobre a gente entender que, às vezes, o eco tá na gente. E eu acho que tudo se transforma em algo ruim exatamente porque, às vezes, a gente não percebe ou a gente não se entende com a gente mesmo e não tem o entendimento de que não, ó, isso daqui eu tô bem resolvida, não é sobre mim. Isso aqui é sobre o outro. Então eu vou levantar e vou me retirar. Não, peraí, isso daqui eu acho que eu ainda preciso ver dentro de mim. Então acho que eu tenho que revisar antes de voltar a esse lugar. Porque às vezes nós não estamos preparados a estar em alguns lugares. Sim. E alguns lugares não estão preparados para nos receber. Sim. Então a gente tem que ter esse entendimento na nossa vida, mas nem todo mundo consegue. Mas a falta de sororidade, a falta de posicionamento, a falta de apoio entre mulheres é exatamente sobre isso. Porque algumas mulheres não se conhecem, não sabem o seu potencial, então vai ferir o outro. Vai ferir a outra. Não vou apoiar essa menina, não, nada a ver. E não é só sobre a gente, né? A gente vive num universo em que a gente tem que se apoiar, fazer amigos. Sim. E que, assim, eu não sou uma pessoa que eu sou sorridente, sou simpática, mas eu não consigo ser uma pessoa que administrar muitas amizades. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo, gente, administrar muitas amizades, responder um monte de gente. Os meus amigos, que devem ser 4, 5, eu demoro
3 dias para responder e eles já me conhecem, mas exatamente a gente saber o ponto de partida de cada um, de que eu não concordo com você, mas até aqui tudo bem, você fica com sua opinião. Isso é para relacionamento, isso é no Sim, pra trabalho, vida, isso é pra para vida. tudo. Eu acho que essa ambiência, ela tem que ser de qualidade Sim. e essa qualidade, ela é ditada por nós mesmas, né? A partir do momento que eu ofereço o meu melhor, eu também espero o melhor, mas eu não posso esperar do outro o melhor em todos os momentos, porque às vezes o outro está dando o melhor dele, é o que ele consegue. Isso. E aí eu tenho que fazer essa leitura do eco, né, para eu poder filtrar. E isso é muito importante, sabe? Porque hoje em dia, no mercado, às vezes a pessoa chega com uma mala de dinheiro, tá aqui, ó, tô com esse dinheiro todo aqui para investir, não sei o que, tal. E gasta o dinheiro, faz um marketing muito bem feito, mas se perde com um excesso de ostentação, Sim. se perde com essa questão de aparência, sabe? Achar que quem tá nos lugares tem que estar sempre muito bem arrumado, usando coisas de marca, ostentando com carros do ano, isso e aquilo, e quando não há necessidade disso, sabe? Basta que os amigos se apoiem, basta que aquela comunidade que você faz parte te apoie, você vai chegar tanto quanto essa pessoa que está com o dinheiro ali em cima da mesa pronto para investir. Sim. E às vezes nem tá, né? O Instagram tem muito disso. Se a gente, Exatamente. esse comparativo da perfeição, dessa vida perfeita, dessa coisa de eu tenho muito dinheiro, minhas roupas são todas de marca. Você consegue fazer dinheiro em consegue 10 dias, É. ficar milionária. Não. Tudo mentira. Eu Mas posso contar uma coisa? pode. Tá Quando milionária. a gente... Deus te ouça, eu recebo. 2026 está aí. Lembra que eu falei para você? Quando a gente se conheceu lá no estúdio da Érica, no dia que estava fazendo as fotos para o livro, Uhum. a Vanessa estava quietinha lá no cantinho dela, quase não falava. Aí a Érica maquiando e tal, aí ela vinha, fazia uma foto. Quase que não dava para perceber que ela estava no ambiente, né? E aí... Muito centrada gravando os bastidores. ela tem Dá um isso. desconto. E aí, quando eu saí, eu falei, poxa, aquela menina tava ali, mas parecia que não tava, não sei o quê. Não falei isso. A ideia era eu não estar mesmo. E aí, depois, ela foi a única que fez o pós-momento bem feito. Porque me mandou mensagem no Instagram. No Instagram, não, no WhatsApp, perguntando o que eu tinha achado, e como foi para você e tal. Eu fiquei apaixonada. Não tive como. É o pós-atendimento. E aí, assim, se eu deixasse levar pelo aquele primeiro momento da timidez ou do querer ser discreta no espaço, eu teria falado assim, não quero me conectar com essa garota não, porque ela é antipática. E depois eu descobri que não era por isso, sabe? Era o posicionamento dela ali na hora do trabalho dela. Então, como o pós também quebrou isso, né? E às vezes a gente perde oportunidades, né, Roberta? Porque a gente diz não. Sentiu a gente, né, polêmica, parte 3. Vem aquela coisa assim, Deus dá a oportunidade e você não deixa passar. Conta aí pra gente como que tá sendo isso. Do livro, da vida, das faculdades. Não, então, mas não tô Essa deixando mudança. Eu tava vendo ali, porque na verdade é isso que eu ia falar agora até com a Roberta. Vocês percebem que vocês falam de coisas diferentes, mas vocês se conectam. No final de tudo, há uma conexão até comigo aqui. E aí eu ia perguntar isso pra vocês. Exatamente sobre isso. A Roberta, deixar a Roberta falar que ela tá muito acanhada. Não é? Tô Mas- sentindo. Assim, depois que você decidiu contar realmente a sua história, por mais que você ache que eu não tenho uma história triste de boi triste pra contar, esqueça isso não existe. Mas depois que você tomou essa decisão, o que você acha que vai mudar? E o que você acha que, assim, isso aqui eu não posso mais retroceder? Não tem como mais voltar atrás. Agora eu tenho que dar a minha cara e fazer. Eu acho que a mudança já começou, né? Então, eu acho que a mudança é interna, né? Isso. Porque aí eu acho que eu nunca tinha parado assim pra pensar, né?
pra olhar, virar o pescoço pra trás e olhar em tudo que já passou. Eu fui só vivendo, né? Porque eu sou uma pessoa que vivo, vou vivendo. Eu falo, sou capricorniana, mas o meu ascendente sagitário, ele acaba comigo, porque eu vou vivendo e não penso muito, né? O lado capricorniano fica, pelo amor de Deus, para com isso. E eu vou vivendo as coisas e eu me jogo mesmo, né? Nada que eu faço é superficial. Se eu falei que vou fazer, não é superficial. Nada. Relacionamento, de amigo, amoroso, profissional, todo mundo que me conhece sabe. Quando eu me proponho a fazer um trabalho, eu faço bem feito. Sem modéstia, eu faço bem feito. Toda vez que eu resolvo fazer um trabalho, faço bem feito. E assim, né? Vida amorosa também, né? Que eu já casei, descasei, casei de novo. Porque, Esse daí é o lado capricorniano dela falando. Não, eu sou sagitário, né? Aí, porque tudo que eu me proponho a fazer. Então, eu comecei a pensar. Eu falo assim, nossa, quanta coisa eu passei, né? Quanta coisa eu vivi. Tipo assim, com a menina com 20 anos, que tava lá desempregada, fazendo a faculdade, e não tinha dinheiro para ir pra aula. E aí pensava, como que eu vou pedir dinheiro ao meu pai se ele não tem? Você acha que os desafios te movem? Sim. E você... Eu sou movida a desafios, assim. Se você falar que eu não vou fazer, é que eu vou fazer mesmo. eu acho E vou isso fazer muito bem legal. feito. Então, acho assim, minha vida sempre foi desafios, né? Então, aí quando eu penso que nesses momentos que eu passei, meu pai, você não tem aula hoje? Eu falei assim, não, hoje não tem aula, não. Não tinha. É que eu tinha que guardar o dinheiro pra aula que eu não poderia faltar. Porque eu não podia falar pra ele, não, pai, não tenho. E aí ele também não ia. Eu sei que ele ia arrumar, mas eu sabia que eu não podia colocar, né, nas costas dele esse fardo, né? Tá dando spoiler, Vanessa. Mais um. Deixa Não, e ela não falou a faculdade os perrengues da faculdade. pública. Ah, sim. Não foi. Não, passei na federal. Nossa, eu já cheguei meia-noite em casa, porque a gente caiu a ponte, a gente tinha que atravessar a pé, que não tinha. Não, assim, esses perrengues foram muitos, assim, né, dentro da faculdade. Mas aí eu parei um pouco para pensar nisso, né? Então, esse movimento já começou dentro de mim, né? Eu acho, entender o quanto que eu sou uma pessoa vencedora, né? Exato. E vitoriosa. Acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu sempre fui só vivendo. E eu acho que eu não posso mais retroceder, é isso. Porque agora eu tenho que mostrar que eu mesmo sou essa mulher, que eu sou essa mulher Ao desafio. forte, que eu E sou, você que eu acha sou essa mulher que só tá começando, que ainda tem muito mais para alcançar, E entendeu? aí você acha que depois que você se autorizou e fez essa análise de tudo que você já viveu e já venceu, você, de lá pra cá, que já tem o quê? Tem umas 2 semanas? 3 semanas? 3 foi semanas, desde né? o lançamento de Carlinha. Então, Final de novembro, né? então faz 3 semanas. Umas 2, 3 semanas. 2 semanas pra trás, por aí. Teve algo que você parou e analisou assim, isso aqui eu não aceito mais. Depois do que eu vivi, depois do que eu percebi de tudo que eu já passei, do que eu já venci, isso daqui eu não aceito mais passar. Eu não aceito mais não fazer o que eu quero. Ficar guardado dentro Entendeu? da Eu não caixinha. aceito mais que as pessoas digam que eu não posso fazer. Quem vai dizer se eu posso ou não fazer sou eu. Se eu quiser fazer, eu vou lá e vou fazer. E não há quem diga que eu não posso, né? Não, só não vou fazer se eu não quiser. Inclusive, já rascunhei várias coisas. As perguntas nem chegaram, mas Tô sentindo uma energia correndo aí, hein? já digitei várias coisinhas. E você, Aline, depois que você passou a ser a mulher que você é hoje, tem algo que você fala assim, isso aqui eu não aceito mais. Isso porque eu não sei nem metade da sua história, nem o começo. Uma caixinha fechada ela, né? Mas Ela eu vou é abrir, assim. Eu vou não sou abrir assim. ela. Uma caixinha fechada. Eu vou lá assistir uma aula dela, fica tranquila. Então, assim, o que eu não aceito mais é não me posicionar com medo do que os outros vão falar, né? Eu tô no digital há muito tempo, mas eu nunca me posicionei como eu tenho me posicionado ultimamente. E isso foi com uma pessoa que eu tô trabalhando dentro do digital. E aí a gente já tava até conversando hoje e ela falou assim, quando eu criei um e-mail, que aí eu botei um e-mail assim, suporte. Aí ela, não, eu não quero esse e-mail. Por que não? Ela, não, porque você não é o meu suporte. Você é minha assessora estratégica. E eu quero que você mude o seu e-mail, né? Aí eu falei, tá bom, Jerusa, vou mudar o meu e-mail, vou criar um novo e-mail para poder mandar para você todas as partes, né, que a gente tem que fazer de troca. Então, assim,
ali ela começou a plantar algo em mim que eu não me posicionava de forma nenhuma mesmo, assim. Sei de tudo que eu sei dos meus conhecimentos, sei da minha capacidade, sei da minha oratória, né? Isso tudo eu sei, mas uma coisa é você saber guardar pra si, outra coisa é você botar pra fora, né? É aquela parada que eu falei, de ficar na frente do espelho. Porque eu também sabia. E aí, muitas vezes, eu até me questionava. Gente, eu faço, todo mundo fala, por que que eu não consigo ver? E Ou por que que eu aí... não falo? Não, por que que eu não consigo ver desse jeito? E quando veio a escrita ali em um roteiro todo desenhadinho, sabe? E depois veio toda a vivência na produção da série, eu falei assim, caramba, essa sou eu? É porque Entendeu? às vezes a gente precisa ser olhado de outro olhar. Isso. Né? A gente é assim, em diversos âmbitos da vida, do profissional ao do íntimo, que a gente precisa, às vezes, de um tapinha no braço, não, você tá fazendo certo. Ou de alguém tá te olhando e te falando, nossa, como você tá bonita. E a pessoa tá lá do outro lado. Então, todo mundo precisa disso em algum momento da vida. Vou confessar. Confessa e depois eu falo. Pode falar. Quem escreveu sobre mim para poder mandar para palestra Não acredito. está Não aqui ao nosso foi lado. ele. Pode acreditar. Gente, Eu cheguei. Era um segredo que agora não é mais. Eu cheguei e falei né? assim: Roberta, não sei responder isso. escrever sobre mim. Foi por isso que você demorou a me Foi responder? por isso que eu demorei a responder. Eu falei assim, Roberta, eu não sei escrever sobre mim. A Roberta, Aline, como assim você não sabe escrever sobre você? Falei, Roberta, eu não sei. Aline, impossível, amiga. Eu falei, amiga, eu não sei escrever sobre Mas é difícil mesmo. Aí eu cheguei e pedi pra ela, falei assim, dei, sei lá, três frases lá. Umas 3, 4 coisinhas assim. E você escreve sobre mim. Aí ela, tá bom, vou escrever. Aí ela escreveu, eu li, eu falei, tá ótimo, você quer que eu mude? Não, eu falei, muda nada, que eu já tô atrasada com o prazo. Copia e cola. Pum. Gente. Mas isso aí é muito legal, sabe? Porque a primeira vez que eu entrei dentro de uma sala com uma terapeuta e ela falou assim, tudo bem, mas me fala quem é a Carla Toso pra você. Eu fiquei 1 hora dentro da sala, pensando, que nada saiu. E eu fui Porque embora. é diferente quando fala quem é a doutora Carla Toso. Você vai saber responder. Mas É isso. Agora fala quem é a Carla Toso. Quem Eu é acho a que- Roberta. eu acho que foi Quem é isso. a Aline? Mas sabe por que isso? Quem é a Porque Aline a Moreira? sociedade, ela nos poda, a gente, assim, muito fácil falar defeito. Sim. Ela nos leva sempre pra crítica. Aí eu vejo isso direto. Quando você vai falar, não, igual eu falei aqui, porque eu sou boa no que eu faço. Eu sei que se eu me propus a fazer, eu sou boa. E eu falo isso lá no trabalho. E todo mundo sabe, não, porque eu sou boa, porque quando eu trabalho e trabalho bem. Prova disso é que meu chefe fala, quando ele não tá, quem manda sou eu. Por quê? Porque eu chamo pra mim a responsabilidade, mas a sociedade acha assim, nossa, ela é prepotente. Nossa, É o julgamento, né? Não podemos nos valorizar. Ela isso aí. não. É isso. Claro que não. Eu não me acho... Não tô dizendo que eu sou melhor que alguém, Mas eu sou melhor no que eu faço. mas eu sou melhor no que eu E faço. ponto. Né? Exato. No que eu me proponho a fazer, eu sou melhor. Tem gente melhor que eu? Óbvio que tem. Mas eu sou boa, eu faço bem, eu faço direito. Mas a gente tá acostumado assim, não. Mas E a ouvir, né, Roberta? A gente tem que parar A de ouvir os ecos. A questão do outro, como o outro nos vê, né? Então, assim, e a gente tem essa mania de a gente achar que a gente nunca tem nada pra ensinar. E que a gente nunca tem nada pra passar. Eu sempre falei isso, não tenho que ensinar, né? Eu brinco que eu entrei dentro da educação, não sei nem por quê, porque isso nunca esteve na minha vida, né? Engraçado que eu sempre quis mudar vidas, mas a educação nunca teve dentro da minha vida, entendeu? E aí eu ouço muito no consultório assim, a cliente chega e eu dou um espelho e pergunto, o que tá te incomodando, tal, vamos lá, vamos descobrir juntas. Aí, isso aqui tá me incomodando, tal. Aí traçamos um cronograma, resolvemos a questão. Quando resolve a questão,
ela, em vez de elogiar aquilo que ficou bom, ela já aponta outro defeito. E aí eu falo, peraí, que isso aqui que a gente tá falando, não é isso aqui. A gente tá falando de botox, terço superior, a gente não tá falando de bigode chinês, porque se eu aplicar um botox no bigode chinês, meu amor, seu sorriso vai lá embaixo. Então, assim, tem coisas que não, sabe, você tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com outra. Aí a gente resolve aquele problema, aí passa para o outro. E assim, quando você vê, você passa, né, os episódios, tá? Vai fazendo. Aí depois de um belo dia você fala assim, e aí, tá gostando da pele? Ai, eu não tenho nem tempo de me olhar no espelho. Ai, eu não, sabe? Tá tudo tão no automático. E aí também tem isso, sabe? De não poder valorizar aquela beleza que alcançou, porque o que outros vão pensar. Aí não fala que vão no consultório fazer um procedimento, fala que resume tudo num botox. Eu, coitado do botox, né? Leva a fama. É isso aí. E é isso, é por não se enxergar, por não se olhar. Tem muita gente que se olha no espelho, mas não se vê. É automático, tá ali passando protetor solar, ou então tá só se criticando. Isso aqui tá fundo, isso aqui tá... E não se vê como, sabe, de fato. Tá sempre com o dedinho, ó, apontado para os defeitos. E a gente que é mulher, a gente tem que mudar isso, sabe? Sim. A gente tem que começar a aceitar os elogios, sabe? Exato. Cara... Que incrível conversar com vocês três. A gente tem mais coisas em comum do que eu imaginava. Só o pouco que a gente conversou aqui. E aí eu tenho essa certeza que esse episódio ele não encerrou nada. Ele só abriu portas para outras mulheres. Eu tenho certeza que elas vão se conectar com a história de vocês, com o que vocês falaram aqui. Porque, como eu falei, quando uma mulher conta a própria história... Né? Por mais que ela peça a amiga para escrever, que isso daí a gente vai conversar depois no off depois. A gente não consegue voltar para o mesmo lugar, porque outras pessoas ouviram isso. Então você não consegue mais retroceder, você consegue só averiguar e melhorar. Então, muito obrigada por todos vocês terem se proporcionado, podia estar lá em São Paulo, tá aqui comigo, olha que honra, gente. E a Carlinha também, que tá sempre aí, cheia de clientes aí, tá tudo vermelho lá na agenda dela. E a Robertinha também, que se disponibilizou para vir aqui contar um pouco da história dela, que falei, vou te mandar o questionário. Ela, nossa, já tô com tanta coisa aqui escrita para te mandar. Já tá assim, já tá no 1000 já essa mulher. Um livro não vai dar para ela. Acho que não. Eu acho muito legal que a força que a gente tem, né, é sobre isso. A agenda tá cheia, não tem horário, tá ali lotado, mas a gente, quando quer alguma coisa, a gente faz acontecer. E uma frase para que fique aqui pra gente, né? Para que a gente lembre disso sempre. Essa frase não é minha. Essa frase eu tenho o Diário da Rainha. E depois vocês vão ficar curiosos, mas esse é assunto para outro momento. Mas tem o Diário da Rainha. E lá diz que a gente não pode esquecer que nós não somos as princesas, nós somos a dona do castelo. Verdade. Então, e isso a gente não pode esquecer nunca. Sabe? Então, esse nosso bate-papo aqui, ele tem que avançar, ele tem que continuar. E 2026, né, gente? Tá aí de portas abertas. Eu tenho vários projetos para lançar em 2026, mas tá o gostinho do Quero Mais. E hoje eu tô muito feliz por ter rompido o meu medo de estar aqui, porque eu achava isso aqui muito diferente de como é. E deixo como experiência para quem está nos ouvindo, né? Vem participar do podcast, porque é uma cachaçinha. Dá vontade já quer o próximo. Ela já quer o próximo. Tá vendo? Porque é isso. Quando uma mulher se registra, mesmo que seja por vídeo ou por escrita, ela não consegue ocupar o mesmo lugar que ocupava antes no mundo. A gente se transforma. Então, muito obrigada. Vou fazer só uma observação. Para quem tem medo de câmeras... Não tem câmeras aqui. De se autofilmar, fique tranquila. Viu? E você? Deixou vocês bem à vontade, né? Não, eu tô aqui encantada com essas duas medrosas. Elas estão falando tanto que eu tô até quietinha, porque eu tô deixando elas falarem. Viu? E tô muito feliz pelas duas. Sinceramente, tá vendo? Como que a gente a cada dia se transforma, a cada dia a gente fica melhor. Tenho certeza que vocês vão sair daqui mulheres diferentes. E também, olha só, já vai ter mais assunto para você escrever mais legendas pro meu feed. Sim, senhora.
Então é isso, gente. Esse foi o primeiro podcast da Editora do Leste. Obrigada.